Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui para compartilhar com você um assunto que certamente vai trazer a você um novo desenho no teu quadro emocional, bem como vai capacitar você a ajudar pessoas que estão passando por alguns momentos difíceis na sua vida emocional. Eu quero falar hoje sobre tristeza e alegria. O antagonismo que a Bíblia apresenta entre esses dois fatores. A tristeza, que no caso ela é circunstancial, e a alegria, que é espiritual. O que a Bíblia diz sobre esse contraste entre tristeza e alegria? Há um texto base que eu gostaria de utilizar, que se encontra no livro de Neemias, no capítulo de número 8, onde Neemias reúne o povo diante de um momento de tristeza, porque o povo estava ouvindo algumas coisas que a lei estava sendo lida, e Neemias interrompe o pranto do povo e diz o seguinte para eles: hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha quantas coisas Neemias está dizendo numa só frase. Ele está dizendo que a alegria do Senhor não é uma alegria de circunstâncias, de coisas que nos acontecem, mas a alegria que vem do Senhor, ela é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, significa dizer que a ausência dela gera fraqueza. E eu gostaria que você pegasse um caderno, pegasse uma caneta e tomasse nota de 4 questões que eu vou colocar aqui, como já disse, eu repito, não apenas para tratar de você, como também para treinar você a tratar de pessoas que, quem sabe, estão passando pelo mesmo vale que você passou, esteja passando no que tange a tristeza, ok? Então, tome nota aí. Primeiro eu queria começar te dizendo que toda tristeza ela é circunstancial. Você vai me ouvir falar sobre isso mais tarde. Mas toda tristeza ela é espiritual. Então, os 4 pontos que vão dar a você uma competência emocional bem fortalecida são esses. Primeiro, a tristeza é veneno que gera morte, mas a alegria é remédio que dá vida. Ok? Vou repetir. A tristeza é veneno que gera morte, mas a alegria é remédio que dá vida. Há um texto muito lindo que Salomão cita, mas antes de citar, eu queria dizer algo que Jesus revela. Mateus 26, versículo de número 38, Jesus, momentos antes que antecedem a sua crucificação, ele diz o seguinte: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui comigo e vigiai. Mas séculos antes, Salomão, o rei Salomão, ele disse o seguinte em Provérbios capítulo 17, versículo 22, que um coração alegre constitui um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Salomão está trabalhando tanto no aspecto espiritual, quando diz que um coração alegre constitui um bom remédio, mas quando ele diz que um espírito abatido faz secar os ossos, ele está se referindo também a um aspecto físico, o que a psicologia chama de doenças psicossomáticas. Quantas pessoas têm problemas físicos como subproduto de uma emoção não tratada, de uma tristeza que se instaurou na sua alma? Então guarde este primeiro tópico, tome nota aí para a sua vida e para quem você quer ajudar, que a tristeza é veneno que gera morte, mas a alegria é remédio que dá vida. Segundo ponto importante acerca da tristeza e da alegria, não se esqueça, a tristeza circunstancial e a alegria ela é espiritual. Mas no segundo ponto, para tratar da tua alma, o segundo ponto terapêutico é que a tristeza provoca inanição, enquanto a alegria provoca um banquete, promove um banquete. Toda tristeza ela é uma provocadora de inanição. O que é uma inanição? É uma ausência de nutrientes por tempo prolongado que leva à morte. Uma pessoa que morre de inanição, ela morreu por falta de nutrientes. E toda tristeza, ela drena as nossas energias, ela drena a nossa força, ela suga a nossa força de tal maneira que nós vivemos num estado de inanição emocional. Enquanto a alegria, ela é uma fornecedora, uma promotora de um banquete. Onde é que está escrito isso? Mais uma vez, o velho Salomão nos ensina, em Provérbios capítulo 15, versículo de número 15. Eu gosto muito deste texto. Ele diz assim, que todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo.
Olha que lição que num só versículo a gente aprende. E muito fácil de memorizar, hein? Provérbios 15, 15. Diz que todos os dias do aflito, não está falando que o dia me faz aflito, mas que o estado do meu coração qualifica o dia que eu estou vivendo. Já percebeu pessoas que são aflitas? Que elas estão sempre com pressa, elas estão sempre prevendo algo de ruim que pode acontecer. Se o dia está muito ensolarado, ela vai dizer assim, isso é chuva no fim do dia, porque há uma aflição no seu coração. E a Bíblia nos fala claramente, Provérbios 15, 15, me tolerem repetir, que todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Quando você está alegre, você está se retroalimentando, se autoalimentando. Quando você está num processo de tristeza gradativo, você está entrando numa rota de inanição emocional que vai gerar morte não apenas da sua existência, mas daquelas pessoas que coabitam com você. Então, não se esqueça, alegria. Terceiro ponto, para nós progredirmos aí para a cura da nossa alma. Anote aí. A tristeza se desenvolve por causa do estado da alma, mas a alegria por causa do preparo do espírito. Grave isso. Toda tristeza, ela se desenvolve por causa do estado da alma, mas a alegria, ela só se manifesta no espírito preparado. É interessante notar que em Lucas, capítulo 1, versículo 46, Maria, quando recebe a notícia da futura gravidez do Messias, ela compõe uma música e ela diz: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então, a alma, ela engrandece ao Senhor ou pode apequená-lo, dependendo da dimensão desta alma e da saúde desta alma. Mas o espírito não. O espírito ressuscitado, ele se alegra em Deus. E Maria compõe a sua música e diz: minha alma se alegra em Deus, o meu espírito, perdão, se alegra em Deus, meu Salvador. E é interessante que Jesus, ele toma uma atitude aparentemente contraditória com a circunstância que estava acontecendo. Ele recebe a notícia da morte do seu amigo Lázaro. E quando ele recebe a notícia, ele diz: eu me alegro que vocês não estivessem lá, para que vocês creiam. Por quê? Porque Jesus não estava tendo uma perspectiva do futuro baseado na circunstância do presente, mas ele tinha uma perspectiva do futuro baseado naquilo que ele deveria fazer no presente. Então, nossa vida passa a ser de alegria ou de tristeza dependendo das atitudes que nós tomamos no nosso presente. Então, você vai perceber que a tristeza, ela se desenvolve por causa do estado da alma, mas um espírito preparado, ele vai se alegrar independentemente dessas circunstâncias. E isso é importante a gente conseguir compreender e alcançar essa dimensão para que você possa entender com mais clareza que há como nos alegrar apesar das tristezas. Por quê? Repito, porque a tristeza ela é circunstancial, mas a alegria é algo espiritual. E se a alegria ela é espiritual, o meu espírito tem que estar preparado com isso que este livro diz, com todas as coisas que este livro aqui me orienta. Quando o livro de Deus, a palavra de Deus me orienta, isso faz com que você e eu tenhamos uma competência espiritual para nos alegrar, apesar da tristeza. Eu vou falar algo aqui que é um pouco incômodo, mas, por exemplo, quando se vai a um funeral de alguém que morreu em Cristo Jesus, existe uma tristeza momentânea, mas existe ao mesmo tempo uma alegria de um futuro que o Senhor preparou, como se diz no meio evangélico, uma frase cunhada pelo grande Billy Graham, que crente não morre, ele apenas muda de endereço. Então nós temos uma esperança de um futuro, de um encontro. Então guarde isso, que a tristeza ela se desenvolve por causa do estado da alma, mas a tristeza, a alegria por causa do preparo do espírito. Guarde isso, ok? E em último lugar, anote aí para nós fecharmos essa trajetória de cura da nossa alma. A tristeza nasce na situação, mas a alegria por causa da revelação. E o que é uma revelação? É quando Deus descortina o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, como diz em Lucas 24, para nós entendermos que o nosso futuro só depende do nosso presente quando nós fazemos aquilo que nós
temos recebido como orientação de Deus. E quando eu digo para você que a tristeza nasce da situação, mas a alegria vem por causa da revelação, eu quero dizer para você que há uma revelação de Deus do que você deve fazer no presente para qualificar o teu futuro. Então não é o que te acontece que define o teu futuro, mas o que você faz no teu presente que vai definir o que você vai colher amanhã. Eu sou professor, mas não sou professor de língua portuguesa. Aqueles que forem, que estiverem agora me vendo e me ouvindo, por acaso forem especialistas na área, por favor, me perdoe qualquer deslize. Mas eu sei um pouquinho o suficiente para entender que todo verbo tem tempo e modo. E existe um tempo e um modo de verbo chamado presente do indicativo. O presente do indicativo é o verbo que fala e indica o que você fará no amanhã. E o profeta Abacuque, no capítulo de número 3, versículo 17, ele se utiliza deste tempo e modo verbal quando ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, não haja vacas no curral e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha como ele já passa para o futuro. Ele coloca ali o presente do indicativo, ele coloca lá para frente o que ele faria, o que lhe aconteceria, tanto no aspecto verbal quanto no aspecto profético. Então guarde isso, que a alegria, ela é resultado de uma revelação, enquanto a tristeza nasce de uma situação. E me chama a atenção algo que é importante compartilhar com você neste último tópico. Você já ouviu falar de um livro teologicamente apelidado como o livro da alegria? Você sabia que entre os 66 livros da Bíblia, há um apelidado de o livro ou a carta da alegria? Se você não sabe qual é, eu vou te dizer agora. É o livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo, inúmeras vezes, utiliza-se da palavra alegria. E no capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos sempre. E o que mais chama a atenção de todos os teólogos e estudiosos é que Paulo escreve esta carta dentro de uma cadeia. E olha que ele escreve aos Filipenses, e Paulo esteve preso nesta mesma cidade chamada Filipe, onde ele canta junto com seu companheiro Silas, onde ele ora, e os outros presos estavam escutando, e no momento do cântico de alegria, de louvor, as portas dos cárceres se abrem, porque quando você canta de alegria, baseado numa revelação e não numa situação, as portas do cárcere da nossa alma se abrem. Então guarde isso, queridos, guarde este detalhe. Entenda, como disse aqui, se você me permite recapitular para você, que a tristeza é veneno que gera morte, a alegria é remédio que dá vida. A tristeza provoca inanição, mas a alegria promove um banquete. Em terceiro lugar, eu disse que a tristeza se desenvolve por causa do estado da alma, mas a alegria por causa do preparo do espírito. E por último, que toda tristeza, ela advém de uma situação, mas a alegria é de uma revelação. E eu tenho certeza absoluta que Deus está utilizando o que você está vendo e ouvindo agora para revelar a você quais são os caminhos, além do que você aprendeu aqui comigo, que você vai viver no estado de alegria. Tenho certeza que você aprendeu através desse trabalho aqui quais são os caminhos que você deve percorrer para que a sua alegria não seja apenas algo momentâneo, mas seja um estado do teu espírito preparado por tudo quanto você está sendo treinado aqui, e tenho certeza será usado para treinar a vida de outras pessoas. Deus abençoe muitíssimo a tua vida, que a boa mão do Altíssimo te cubra e que você não viva como resultado de uma circunstância, mas como resultado de uma vida espiritual preparada. Graça e paz. Divulgue esse vídeo para todo mundo, em nome de Jesus.